Bem, semana passada a gente estudamos sobre a parábola do semeador. Talvez seja a parábola mais conhecida da Bíblia. Todo mundo conhece a parábola do semeador. Aquela que o semeador saiu a semear, parte da semente caiu em terreno pedregoso, outra parte caiu em terreno que deu espinhos, e outra parte caiu em solo bom e por aí vai. Você conhece, você que já leu a Bíblia, que já foi a alguma igreja conhece, é muito conhecida. Nós vamos continuar essa sequência de parábolas e aprender um pouco mais sobre parábolas. Eu creio, meus irmãos, é uma concepção minha. Estudando sobre parábolas, a gente vê que Jesus não estava falando simplesmente de um personagem fictício. Quando Jesus falava de parábolas, ele estava falando dele próprio. E por que eu cheguei a essa conclusão? Quando nós vemos a parábola do semeador, no capítulo 13 de Mateus, nós lemos a parábola e vamos procurar a explicação da parábola. O que essa parábola quer nos ensinar? E logo depois, o próprio Jesus fala, ele dá a explicação da parábola. Veja bem, a partir do versículo 10, ele fala, olha, então se aproximou os discípulos e o perguntou, o que você queria dizer com essa parábola, Jesus? E por que nos fala sobre parábolas, com parábolas? Jesus respondeu, ao que respondeu Jesus no versículo 11 e diante, porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhe é concedido. O que Jesus estava dizer aqui? Que Jesus queria primeiro dizer sobre aquelas coisas, explicar sobre aquelas coisas para os discípulos. Jesus queria primeiro para que os discípulos aprendessem aquilo. E os discípulos aí receberiam a autoridade e a sabedoria para ensinar depois aquelas outras pessoas. Mas Jesus primeiro queria ter como discípulos. Ele diz o seguinte, no versículo 12, pois ao que tem, lhe será dado e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Olha o que ele fala, bora pular um pouquinho no versículo 14, ele diz o seguinte, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Ele está falando daquelas pessoas, das pessoas do mundo, que eles ouvem a Bíblia, só que eles não entendem o que está escrito. Vamos continuar. Vereis com os olhos, e de nenhum modo perceberei. Veja bem, quantas pessoas a gente tem visto por aí que estão vendo os sinais, que estão ouvindo a palavra em tudo quanto é lugar, nas igrejas, na internet, na televisão, no rádio, com os louvores, com as músicas. Quantas pessoas do mundo ouvem as músicas e até transformam as músicas evangélicas, as músicas cristãs em músicas do mundo, colocam ritmos mundanos nas músicas evangélicas e ouvem a palavra através disso, só que não entendem. Não entendem. Olha só. E por que eles não entendem? Versículo 15, do capítulo 13 de Mateus, ele diz, olha, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e convertam dos seus maus caminhos, e sejam curados. Eles simplesmente não querem ouvir ou não querem entender a Bíblia que está dizendo, mas que eles estão ouvindo, eles estão. E esse momento de pandemia é um momento muito propício para que eles ouçam. A gente está vendo muita gente que antes zombava de Deus, zombava dos cristãos, e zombavam do cristianismo, hoje em dia procurando a palavra, procurando até ouvir louvores, através dos louvores. Sim, a palavra é pregada. Através dos louvores dá para pregar a palavra. E a gente vê um mundo que ama o louvor, ama as músicas de Deus, mas do que não ama a Deus. Não ama o suficiente, ou esse amor não é o suficiente para que eles sejam capazes de se entregar verdadeiramente a Cristo. Amém? Então eu creio que quando Jesus está falando com parábolas e usa personagens na parábola, certamente o personagem principal da palavra é ele próprio. Assim como era ele, quando ele estava falando de conhecereis a verdade me libertará.
Assim como nós entendemos que era ele quando ele estava falando sobre a parábola do bom samaritano. Também nessa parábola aqui, o semeador é ele. Vamos continuar no capítulo 13 de Mateus e falar um pouco sobre o joio e o trigo. Nós vamos primeiro ler para que você fique bem contextuado sobre sobre o que nós vamos falar. Amém? Pega a sua Bíblia aí no capítulo 13 de Mateus. Vamos ler do versículo 24 ao versículo 30. Vamos lá, em nome de Jesus. Diz o seguinte: a parábola que ele propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Versículo 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio diante da erva, diante do trigo. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio este joio? E o Senhor respondeu. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram de novo: queres que vamos lá e tiremos o joio? Ele respondeu mais uma vez: não, replicou ele, para que, ao aparar o joio, não se arranque também o trigo. Deixe-o crescer juntos até a colheita. E no tempo certo, que é o tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio. Aqui está escrito na minha tradução: atalhem-o ou amarrem-o com faixas para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Veja bem, o que Jesus está falando aqui? Algumas pessoas, ao olhar essa parábola e ao ler, elas entendem que Jesus está falando da igreja. Mas na verdade Jesus queria contextualizar algo mais amplo. Ele estava falando de todo o mundo. E como é que nós vamos entender isso? Veja bem. Jesus, ele fala sobre isso logo em seguida. Olha só, lembra do que eu falei que Jesus queria primeiro ensinar aos discípulos e queria primeiro mostrar aos discípulos o que ele queria para que depois os discípulos ensinassem aos outros? Jesus explica isso logo depois, ainda no capítulo 13, do versículo 36 em diante. Veja bem o que Jesus fala. Versículo 36 do capítulo 13, do mesmo capítulo 13. A explicação da parábola do joio. Então despediu-se a multidão. Olha só, Jesus esperou que a multidão saísse. Jesus, quando falava, reunia-se uma multidão. Jesus esperou que a multidão saísse para depois explicar a parábola aos discípulos. Porque a multidão, naquele momento, representava o mundo. E não era da autoridade, não era da alçada do mundo conhecer o segredo do reino dos céus. Jesus primeiro queria ter com os discípulos. Olha só o que Jesus fala. No versículo 36 do capítulo 13. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele semeia a boa semente. Qual é a boa semente? É a palavra. Ele veio para nos trazer a palavra, que é a graça. No versículo 38, ele diz o seguinte: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Olha só, existem dois tipos de filhos: os filhos do reino, que somos os filhos de Deus,
e existem os filhos do diabo. Ele diz aqui, olha. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, ou seja, os filhos do diabo. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Amém? Olha só quem está falando aqui. Quem é o semeador? Quem foi que semeou? Deus, Jesus. Quem é a semente? Os filhos de Deus. Munidos de quê? Da palavra. Amém? Quem são os filhos do inimigo? São todo o resto. Todo aquele que não é filho de Deus é filho do inimigo. Então o que está tentando explicar aqui? Que ele veio à terra e plantou a boa semente. Nos plantou os filhos. Né, que começou com os discípulos lá. Ele plantou a palavra dos discípulos e deu a ordem para que os discípulos fossem pelo mundo espalhar essa semente. Está lá em Mateus capítulo 28. Né, versículo 18, 19, 20 e 21. Ele falou, vão e preguem a palavra, vão e levem a semente, plantem a semente no coração das pessoas. Veja bem, aí ele fala o seguinte, que quando os trabalhadores estavam dormindo, foi lá os filhos do inimigo e plantaram o joio no meio. Foi lá o inimigo e plantou o joio no meio daqueles que são filhos de Deus. Plantou o joio no meio do trigo. O que ele representa o joio aqui? Muitas vezes na igreja, no mundo em si, a gente vê várias pessoas que parecem ser religiosos, parecem ser filhos de Deus, mas não são. Gostam até de ouvir as músicas de Deus, mas não são filhos de Deus. São apenas fingidos. O que eles representam aqui? Esses são o joio. E os discípulos perguntam para ele, não está na hora de ir lá e cortar esse joio? Está na hora de ir lá e matar esse joio? Jesus falou, calma. Nesse momento é quase impossível reconhecer o joio do trigo. Nesse momento é quase impossível separar. Porque só quem conhece o coração, quem é Deus. E o julgamento de Deus está marcado no final. Nesse momento o joio não pode ser separado do trigo, porque os ceifeiros, que são os anjos, aqui, segundo o próprio Jesus disse, aqui olha, o inimigo plantou, está aqui no versículo 38. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus e os joios são os filhos do maligno. Versículo 39. E o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Ele está falando que os ceifeiros são os anjos. Os anjos não conhecem o nosso coração. Então, se eles vierem e começarem a ceifar o joio do meio do trigo, basicamente, inevitavelmente, eles vão acabar também ceifando o trigo. Só quem conhece o coração é Deus. Então, por isso que a ceifa, por isso que o dia de ceifar e de separar é só o dia final, no julgamento final, quando o próprio Deus vai fazer essa separação. O próprio Cristo vai fazer essa separação. No meio da nossa igreja, nesse tipo de situação que estamos passando, muitos falsos profetas estão se revelando. Os curandeiros da igreja estão se revelando, simplesmente se esconderam. Aqueles que diziam, né, venham, que eu vou colocar a mão, pôr a mão sobre você, e você vai ser curado. Cadê vocês? Simplesmente se esconderam. É porque eles não detêm o poder da cura. Eles detêm o poder da persuasão. Eles sim são o joio no meio do trigo. Não a igreja deles, mas eles são o joio no meio do trigo. E muitos dos que estão na igreja também, muitos dos que estão no mundo também. Veja bem, porque é tão difícil para a gente identificar quem é e quem não é. Muitas vezes as pessoas de dentro da igreja fazem coisas terríveis e pessoas que são de fora da igreja fazem coisas maravilhosas. Os filhos do inimigo fazem coisas maravilhosas. E os filhos de Deus fazem coisas terríveis. Muitas vezes isso acontece. Então eu quero falar para você que está me ouvindo agora, te fazer uma pergunta. Quem é você no meio da igreja? Quem é você no mundo? Você é joio
ou você é trigo? Sabe para que serve o joio? A Bíblia fala aqui no capítulo 23, a partir do versículo 40, que o joio só serve para ser queimado. O joio só serve para ser queimado e o joio vai ser lançado no fogo. E o trigo vai ser guardado no celeiro de Deus, que é o reino dos céus. Então, se você hoje faça uma autoanálise, e se você chegou à conclusão de que você não é trigo, ainda há tempo de se converter a trigo. Deixe de ser joio e passe a ser trigo. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ainda há tempo. A Bíblia fala, buscai ao Senhor enquanto ainda há tempo. Ainda há. Essa é a tua oportunidade. Você que está me ouvindo, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Então, em nome de Jesus, feche teus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de estudo da tua palavra que nós estamos tendo agora, Senhor. Obrigado por ter nos dado um entendimento sobre aquilo que nós lemos. Pai, eu quero te pedir pelas pessoas que estão me vendo e me ouvindo agora, onde elas estiverem, Senhor. Venha acampar os seus anjos na casa de cada um, ao redor da casa de cada um, dando a eles proteção, discernimento, estreitamento cada vez mais no seu relacionamento contigo, Senhor. Dê a eles a sabedoria da tua palavra. Dê a eles o conhecimento para que o seu relacionamento com eles venha a ser cada vez mais próximo de amigo, de pai e filho. Pai, te agradecemos, Pai, muito obrigado por esse momento. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Muito obrigado por estar com cada um de nós. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família e até o próximo vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho para que o YouTube te notifique de novos vídeos que vão chegando. Acompanhe e compartilhe também o nosso canal. Você é o nosso convidado especial para o culto do próximo domingo. Nós vamos fazer uma live novamente. Muito obrigado. Eu quero agradecer muito as pessoas que acompanharam, que comentaram, fizeram seus pedidos de oração. Você até de outro estado aí, pessoas de Manaus, do Maranhão que acompanharam, pessoas de outras igrejas também que acompanharam, pessoal da nossa igreja que se reuniram para acompanhar. Muito obrigado mesmo, vocês que acompanharam da sua casa. Eu quero agradecer muito. Próximo domingo, às 6 horas da noite, em ponto, começaremos uma nova live. Espero poder ter a sua companhia lá, poder ler o seu comentário e nós podemos interagir em nome de Jesus. Faça o seu pedido de oração. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus.